Se a casa está silenciosa demais, se a cadeira da mesa continua vazia, se o telefone quase não toca, talvez esta mensagem seja exatamente para você. Talvez você tenha perdido o cônjuge depois de muitos anos de caminhada juntos. Talvez os filhos tenham crescido, seguido seus caminhos, mudado de cidade, de país. Talvez você more num prédio cheio de gente, mas tenha a sensação de que ninguém realmente nota a sua existência. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer algo em nome da palavra de Deus. Você não é invisível. Deus vê você. Deus conhece a sua história, suas lágrimas, seus medos noturnos e até aquele suspiro profundo que sai quando você olha para a casa e pensa: eu não imaginei que a velhice seria assim. Hoje, aqui no Profecia e Reavivamento, nós vamos abrir a Bíblia e também os escritos de Ellen White para entender o que Deus realmente pensa sobre idosos que moram sozinhos. Você vai ver que a solidão que você sente não é ignorada pelo céu e que há um lugar especial no coração de Deus para aqueles que vivem essa fase da vida. Eu já quero te convidar a ficar comigo até o final desta mensagem, porque Deus tem consolo, correção, propósito e esperança para você. E se você quiser fazer um ato de fé logo no começo, escreva nos comentários: Senhor, cuida de todos os idosos que vivem sozinhos. Aproveite também e se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com algum idoso ou familiar que precisa ouvir essa verdade. Antes de existir dor, doença ou morte, no Éden perfeito, Deus olhou para Adão e fez uma declaração que atravessa a história. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Adão tinha tudo o que nós imaginaríamos como suficiente: presença direta de Deus, um trabalho significativo, um ambiente perfeito, sem sofrimento. Mesmo assim, Deus disse: não é bom que ele esteja só. Isso revela algo profundo. Fomos criados para relacionamento, para comunhão, para viver perto de alguém, ouvindo voz, riso, partilhando olhar, mesa, vida. Por isso, a solidão que aperta o peito do idoso que mora sozinho não é sinal de fraqueza espiritual, nem falta de fé. Ela é, muitas vezes, o grito de uma alma que foi criada para viver em família e que sente falta de algo que Deus mesmo disse ser essencial: companheirismo. Ellen White entendeu isso de maneira muito clara. Em Testemunhos para a Igreja, ela explica que Deus não planejou que seu povo vivesse isolado, mas em comunhão, compartilhando experiências, conversando sobre a bondade do Senhor e fortalecendo uns aos outros na fé. Quando um idoso é deixado de lado, esquecido, tratado como peso, isso fere o projeto de Deus. Então, se você mora sozinho e sente um vazio no coração, não se culpe por isso. Essa dor é uma evidência de que você foi criado para ser amado, ouvido e acolhido. A Bíblia e os escritos de Ellen White fazem uma distinção muito importante. Existe uma solidão boa e existe um isolamento destrutivo. Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Ele buscava momentos de quietude, de separação do barulho, para estar a sós com o Pai. Ellen White valoriza esses momentos de silêncio diante de Deus, dizendo que cada um precisa de uma experiência pessoal, em que ouve o Senhor falando ao coração. Essa solitude consagrada é bênção. É quando a casa fica silenciosa, mas o silêncio é preenchido pela presença de Deus. Mas o isolamento é outra coisa. Isolamento é quando os dias passam sem ninguém ligar, sem ninguém bater na porta, sem conversa significativa, sem abraço, sem olhos que te olham com interesse genuíno. A Bíblia alerta sobre isso em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Essa palavra, ai, é um lamento. Deus está dizendo: não foi assim que eu planejei. Ellen White amplia essa ideia ao ensinar que a igreja deve agir como uma família espiritual e que os membros idosos não podem ser deixados à própria sorte. Eles precisam ser cercados de respeito, atenção e carinho prático. Então veja, momentos de silêncio com Deus, necessários, sagrados, fortalecedores. Dias e dias sem contato humano, perigosos,
contrários ao plano divino. Se você percebe que está escorregando dessa solitude santa para um isolamento pesado, isso é um sinal de alerta. Deus não quer você afundando em solidão sem esperança. Uma das dores mais profundas da velhice é a sensação de irrelevância. Festas sem convite, datas especiais sem visita, decisões da família tomadas sem sua opinião, mensagens que nunca chegam. Mas a Bíblia quebra essa mentira com uma das promessas mais lindas de toda a Escritura, em Isaías 49, 15 e 16, onde Deus pergunta: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Mas ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Seu nome não está num papel que pode ser perdido, nem num arquivo que pode ser apagado. Ele está gravado nas mãos do Deus eterno. Ellen White comenta esse pensamento dizendo que não existe um filho de Deus tão humilde que não seja observado com carinho e que o Senhor conhece cada um pelo nome. Quando o mundo passa reto, Deus para e olha. Quando ninguém pergunta como você está, o céu já sabe antes mesmo de você falar. A Bíblia nos apresenta uma idosa que entendeu isso de maneira profunda. Ana, mencionada em Lucas 2. Viúva há décadas, numa idade avançada, ela poderia ter se recolhido e vivido na amargura. Em vez disso, transformou sua solidão em adoração. Ela permaneceu perto da casa de Deus em jejum e oração e foi privilegiada. Viu o Messias com seus próprios olhos. Ellen White descreve que Ana esperou longamente e que sua fidelidade foi recompensada. Isso significa que nenhum ano de fidelidade de um idoso é desperdiçado. A solidão nas mãos de Deus é transformada em encontro, em recompensa espiritual, em intimidade. A cultura diz: você já fez o que tinha que fazer, agora é só esperar o fim. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Em Salmos 92, 14 está escrito: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Deus não retrata o idoso como alguém descartado, mas como árvore carregada de frutos maduros. Pense em Moisés, 80 anos quando Deus o chamou para libertar Israel. Pense em Caleb, 85 anos quando pediu um monte para conquistar, e não uma cadeira de descanso. Ellen White insiste nesse ponto. Ela afirma que os de idade avançada não devem concluir que sua obra acabou, enquanto tiverem forças para orar, aconselhar, testemunhar. Ela diz que a experiência dos cristãos idosos é de valor inestimável para a igreja. Você carrega algo que nenhum jovem pode ter. Décadas de respostas de oração, histórias de livramento, provas de que Deus sustentou você em tempestades que outros não resistiriam. Suas palavras têm peso. Suas orações têm autoridade. Seu olhar traz uma sabedoria que não se ganha em livros, mas em lágrimas, joelhos no chão e anos de caminhada. Você não está sobrando, você está em posição estratégica. Deus não o trouxe até aqui para colocá-lo de lado, mas para usar esse tempo como seu período de maior impacto espiritual. É aqui que a mensagem se torna bem prática. Jesus fez uma promessa poderosa em João 14, 16, 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Não vos deixarei órfãos. Essa promessa é para você, no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala silenciosa. O Espírito Santo não é uma ideia abstrata. Ele é o Consolador real, que torna a solidão suportável e a casa vazia num lugar de encontro com Deus. Ellen White explica que o Espírito Santo torna presente a pessoa de Cristo junto ao crente. Ou seja, mesmo que nenhum passo ecoe no corredor, você nunca está realmente sozinho. Como viver isso? Separe momentos fixos do dia para falar com Deus, manhã e noite, como um ritmo sagrado. Leia a Bíblia em voz alta, deixando a palavra ocupar o silêncio. Mencione nomes diante de Deus: filhos, netos, vizinhos, irmãos de igreja. Interceda. Cante um hino, mesmo que a voz esteja fraca. Deus não avalia a técnica, Ele responde ao coração. Ellen White usa uma expressão forte: a oração é a chave na mão da fé para abrir os tesouros do céu.
Quando você ora dentro de uma casa vazia, o céu inteiro se inclina. O ambiente continua o mesmo, mas espiritualmente, sua sala se torna um lugar de audiência com o Rei do Universo. Ao mesmo tempo em que Deus consola o idoso sozinho, Ele também cobra da igreja e da família espiritual. Em 1 Timóteo 5, Paulo ordena cuidado especial para viúvas e idosos, e Ellen White é ainda mais direta ao dizer que os irmãos mais velhos possuem uma reivindicação especial sobre a ternura e o cuidado do povo de Deus. Infelizmente, muitas igrejas gastam energia quase toda em programas para jovens, luzes, som, eventos, enquanto os idosos ficam sentados ao fundo, sem ser ouvidos. Isso, à luz da palavra, é pecado de negligência. O plano de Deus é outro. Em Salmos 68:6 lemos: Deus faz que o solitário viva em família. Essa família, muitas vezes, não é a de sangue, mas a comunidade cristã que ele levanta ao redor. Pode ser o vizinho que passa a visitar, o casal mais novo que ajuda com compras, o pequeno grupo que decide adotar um idoso como parte da sua rotina. Ellen White mostra que, em Cristo, as barreiras de classe, nacionalidade e diferença social caem. A verdadeira família é formada por aqueles que se unem em amor e fidelidade. Se você é idoso, ore para que Deus construa essa família ao seu redor. Se você é mais jovem e está me ouvindo, pergunte a Deus: quem é o idoso que o Senhor quer que eu abrace, visite, escute? Deus responde esse tipo de oração. Existe também um lado espiritual muito sério. O isolamento prolongado abre espaço para mentiras do inimigo. Você está esquecido. Você não serve mais para nada. O Deus já terminou com você. Ninguém se importa. Ellen White alerta que Satanás procura isolar o povo de Deus porque quem está sozinho e desanimado se torna alvo mais fácil. Ele sussurra pensamentos sombrios, tenta corroer a fé, empurrar a pessoa para o desespero silencioso. Como responder a isso? Nomeie a mentira. Reconheça. Isso é um ataque, não é a voz de Deus. Substitua pela verdade bíblica em voz alta. Quando vier o pensamento, ninguém se importa, você pode dizer: Senhor, tu te importas. Meu nome está gravado em tuas mãos. Na velhice, ainda darei frutos. O Senhor prometeu que eu não estaria só. Não abandone a oração secreta. Ellen White insiste que a oração em secreto não deve ser negligenciada. É nesse lugar que o idoso guerreia por si e por outros. Quando você faz isso, a casa continua a mesma por fora, mas por dentro se torna campo de batalha vencido em nome de Jesus. Chegamos ao final desta mensagem, mas não ao fim daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ellen White afirma que não é a quantidade de anos que torna a velhice honrosa, mas a maneira como a vida é usada. Ela também lembra que nossa santificação é obra de toda a vida, ou seja, enquanto houver respiração, Deus está trabalhando em você. Você pode morar sozinho, mas não anda sozinho. Você pode sentir falta de vozes humanas, mas o céu não perdeu o seu endereço. Em Cristo, você não é alguém que apenas está esperando o fim. Você é alguém que está chegando na fase de maior profundidade espiritual se permitir que o Espírito Santo governe cada dia. Então, receba esta palavra: você é visto por Deus. Você é lembrado pelo nome. Sua idade não é um peso, é uma credencial espiritual. E mesmo na casa silenciosa, você nunca estará verdadeiramente só. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, mesmo morando sozinho, eu creio que o Senhor está comigo. Que essa verdade ecoe no seu coração cada vez que o silêncio pesar. O Deus da Bíblia continua visitando idosos, consolando viúvas, fortalecendo corações cansados e usando vidas maduras para abalar o reino das trevas. Amém.